Bom, vamos lá. A ideia desse vídeo, na verdade, é só ser um backup mental, né? Então eu vou deixar ali no YouTube, mas a ideia, na verdade, é só ele se tornar um backup para que eu possa copiar esse link do YouTube e poder jogar numa IA para ela trazer um resumo de tudo isso. É, primeiramente, foi uma palestra do Bernardinho, né? Técnico ali responsável por vários ouros dentro do voleibol, né? Tanto masculino quanto feminino. Ele destacou primeiramente três pilares que ele acha que são fundamentais, né? Que é o primeiro, é a integridade moral, né? Isso para um bom líder, né? Você tem que ter integridade moral, porque se você não tem isso, você não consegue de forma alguma influenciar as pessoas, né? Porque quem vai justamente, sei lá, seguir uma pessoa que não tem, né, essa integridade moral. Outra coisa que ele trouxe é a competência profissional, claramente, e também o terceiro pilar como solidariedade, né? A gente é responsável também pela sociedade que a gente vive, né? Então é importante a gente também ter esse lado. Em outros pontos, ele trouxe como educar justamente transmitir valores, isso é educação. Ele citou as Olimpíadas de 84 como justamente um divisor de águas, né? Ele trouxe a questão da a vida é feita de bifurcações, né? E que ele não venceu pela necessidade, mas sim pela paixão. E sobre essa parte das bifurcações, ele trouxe que ele fazia economia na PUC-Rio, né? E levaram ele para ser estagiário de um grande banco na época. E ele tinha duas opções: ou ele ia para as Olimpíadas, ou ele ficava nesse banco e poderia ter aquela esquema de partnership, né? Então ele poderia ser sócio do banco. E ele fala que aquilo foi um divisor de água e que, cara, ele foi o primeiro grande erro da vida dele, né? Ele foi para as Olimpíadas. Mas, por que ele fala isso? Porque justamente todos os amigos dele, né, que foram milionários, bilionários, foram para esse banco, né? Então ele ficou, pô, acho que aqui cometi o primeiro erro da minha vida, né? Aos 29 anos, ele foi convocado ali para dirigir um time na Itália. No caso, a equipe lá da italiana fez o convite para ele se tornar técnico na Itália. E ele falou para os pais dele, né? Ele tinha cinco irmãos, acho que era quatro ou cinco irmãos. Então, era um rapaz de 29 anos, ainda jovem, ele tinha muita essa questão de de certa forma, a comunicação com os pais bem, assim, feita, né? E dentro disso, ele contou pra a mãe falou que era um absurdo, né? Que um dia se viu, que ele não tinha nada certo, que era muita coisa, que ele tinha que ir à faculdade, que tinha o trabalho no banco também, não sei o quê, os investimentos que ele estava fazendo. Então, tinha outras questões fora, né? E não, ela não via sentido ele ir, né, justamente para fora, ainda mais na Itália, para alguma coisa incerta. Ela falou: você nem fala italiano, né? Umas coisas assim. E é muito engraçado que ele foi também perguntar pro pai dele, né? E ele comenta também que o pai dele deixou um legado muito importante, né, na vida dele, que é justamente a questão da leitura. Então ele deu aquele aviso assim, né? Tipo, pessoal, vocês que têm filhos, né? Vocês gostariam que seus filhos lessem? Então leiam, né, na frente deles, né? E façam com que o exemplo seja realmente um dos pilares dentro da educação. E ao falar pro pai, né, o pai dele falou assim: cara, tu ama fazer isso? Tipo, você realmente. O que que era? Ama? Ixi, nem entendo minha letra. Cara, eu acho que é ama. É, tipo, você ama fazer isso? Sim, então beleza. Volta quando der certo. É tipo, foi essa frase que ele falou. E desde então ele aprendeu muito bem isso, né? Então todas as vezes que ele tem um desafio novo, ele pensa, né, cara, só vou voltar quando der certo, né? E bom, nossa, cara, minha letra tá incrivelmente engraçada aqui. Mas chega a salvar. Ah, tá. Foi uma manchete que saiu então no jornal italiano, né, quando ele decidiu ir. A primeira manchete foi: brasileiro chega para salvar o time Taos, né, que foi o time que ele entrou. E aí ele pensou, tipo, meu Deus do céu, né? Realmente não dá pra piorar a situação, né? E ele falou, cara, justamente encontrar a oportunidade na crise. E ele falou disso justamente também do time feminino que ele salvou 4 anos depois, né? Ele foi convocado aqui por um time brasileiro para salvar um time, não lembro qual que era. E basicamente ele falou que os pilares para isso, né? Depois ele foi convocado também pela seleção, pela parte do time masculino, convocou ele ali para estar treinando o time também. Era um time que estava lá no fundo, né? E tinha que melhorar a performance, mas ele comentou bastante sobre a importância da cultura da excelência, né, como um ponto fundamental dentro de todos
desafios que ele encontra na vida. E o Bernardinho, então, ele não lida bem com quem não busca excelência, né? Cobrança para ele é cuidado e que nunca ele fala, né? Ele brincou, né? Tipo, eu nunca perdi uma venda, mas também porque eu nunca vendi, né? Apesar da brincadeira ali que ele citou, mas ele falou justamente sobre a questão da cobrança de, cara, a partir do momento que você deixa de cobrar, é porque você deixou de acreditar, né? Então, ele brincou também com a questão de, poxa, quem nunca quis, né, matar um treinador? Ele falou que o pessoal ali sempre tinha planos, né? Mas só planos, nunca foram concretizados com ele, né? Ele sempre tinha um plano de escape. Mas, brincadeiras à parte, ele também falou sobre a questão de como a gente lida hoje em dia com as frustrações, né? De repente chega um pai, uns pais assim no geral, né? Chega um filho, tá lá, poxa, o treinador me tira do time, o que, que vai acontecer? Né? Antigamente ele falava muito disso, né? Os pais eles iam lá e falavam assim, engole esse choro. E hoje em dia, o que que fala? Não, vou lá conversar com esse treinador. Onde já se viu? Um filho meu ser tirado do time, né? E ele comentou muito disso por conta da geração, né? Muita gente reclama da geração e tal, das diferenças geracionais, que hoje a geração é muito, enfim, dá os nomes ali na geração. Ele falou, não cabe aqui rotular nem nada, mas a questão é, quem criou essa geração foram essas pessoas, né? Que hoje tanto reclamam, né? Então, é justamente sobre isso. Ele fala sobre essa diferença. Cara, se o treinador do teu filho tirou ele do time, não vai discutir com o treinador, né? Justamente porque se ele tirou ele, é porque ele tem um motivo, né? Enfim. E vamos ver mais que a gente tem aqui. Ele fala justamente sobre a gente sempre se lembrar daquele professor chato, né? Que sempre cobrou a gente, aquele que mais, né? Cutucou ali pra justamente a gente ser o melhor da gente. Quando o menino brigava pra expulsar, Bernardinho perguntou se é um tio treinador. Ah, isso aqui é uma história muito legal. Ele conta que quando ele treinava com o irmão dele, o técnico da época. Como que era? O técnico da época, ele fazia os treinamentos, tudo. Só que quando o Bernardinho, ele brigava com o irmão dele dentro do treino, o técnico ia lá e falava assim, ah, Bernardinho, você tá fora. Tipo, vai pra tua casa, você volta, você não vai treinar hoje mais, né? E ele ficava tipo, cara, por que que isso acontece? Por que comigo? Sabe? Porque, pô, meu irmão é mal relaxado, meu irmão não tem vontade de fazer as coisas. Por que que o técnico me tira? Porque eu sou esforçado, eu tô ali toda hora, não sei o que, sei lá. Podia não ter muito talento, ele fala, né? Eu podia não ser tão habilidoso igual meu irmão, mas meu irmão era talentoso, só que ele era preguiçoso. Eu já não era tão talentoso, mas sempre tava lá. E isso era uma coisa que inculcou ele durante muito tempo da vida. E ele pensava, cara, de que forma é, por quê? Sabe, por que que isso acontecia? E aí, em outro momento, quando ele tava treinando uma das seleções femininas, se eu não me engano, ele tava ali com o técnico, esse técnico dele, né? E ele parou assim e falou: cara, queria tirar uma dúvida com você, de verdade. O que aconteceu? Né? Por que que você me tirava e por que não tirava meu irmão? Né? E ele falou assim: olha, com seu pouco talento, se você tivesse voltado todas as vezes, na verdade, assim, com esse seu pouco talento, se você nunca tivesse voltado todas as vezes, você não estaria onde você está agora. Né? Então ele falou, eu justamente te tirava dali porque eu via que você tinha vontade. Se eu tirasse teu irmão ia simplesmente falar, ah, então beleza, caguei e vazei, né? E eu precisava do teu irmão no time. Agora você era esforçado, então eu tinha que te tirar porque eu sabia que você ia voltar. Ele ficou com aquela cara, tipo, né? Mas é muito sobre isso, né? Sobre a insistência. Ele falou que esse é um ponto muito forte dele, né? A resiliência. Isso criou nele muita resiliência. E a persistência também, né? De, cara, não, eu vou voltar e, tipo, eu vou voltar, não importa o que aconteça, tipo, pô, eu vou lá e vou voltar, vou treinar, vou dar meu melhor. Ele sempre fazia isso, né? Então, ele trouxe também o questionamento, né? Quando a gente lida ali com pessoas, a pergunta é, todo crescimento ele começa com essa pergunta, né? Como é que eu posso ser um líder melhor? Dentro disso, vamos ver, mais que a gente tem que inovação. Cara, isso aqui tá muito bagunçado, mas vamos lá. Ele falava muito sobre a questão da necessidade de conexão com essa nova geração. Então, hoje, a liderança que está nessas empresas, eles têm que se conectar de alguma forma com essa nova geração. Elas têm que ter canais de feedbacks claros para que realmente não seja alguma coisa de simplesmente, pô, tô ali, tô liderando e tá ruim. Não, cara, você tem que criar canais de comunicação justamente para que essa liderança saiba lidar, né, com essa nova geração. Eles vão ter que saber, é diferente, né? Saber lidar não é ser
Então, não exigir, não cobrar, não é isso. Saber lidar é entender de que forma é possível fazer esse tipo de abordagem, só que de maneira em que as duas, né, gerações se conversem, entre as gerações. Ele fala muito sobre isso, mas ele fala assim, cara, não rotule, né? Mas a questão é de como que ele consegue conversar, né, com esse tipo de público diferente. Então, ele dá aula lá na PUC-Rio, né? Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que era isso que ele comentou. E ele tem muito contato com jovens, né? E o maior desafio dele justamente é esse, né? Ele se coloca ali porque ele precisa aprender com esses jovens, né? Ele precisa entender como que funciona, né? Porque são diferentes. E ele fala muito isso sobre cobranças são necessárias, né? Os não são necessários. E isso tudo faz a gente criar aquela casca, né? A ferida ali, ela existe por um momento, mas logo se forma uma casca, né? Então as feridas, elas têm que, você tem que deixar criar essa casca. Você não vai simplesmente sumir com a ferida, né? Ela não vai sumir do nada, né? É necessário criar aquela casca para que realmente aí você consiga, né, curar ali essa pele. Então, ele falou também sobre motivação, né? E perguntou ali para os líderes, né? Vocês são capazes de motivar a todos na sua equipe? E aí eu achei muito engraçado porque eu fiquei pensando, falei, cara, é muito difícil, né? Aí nisso eu só vi um cara na minha frente sentado assim, né? Com a cabeça assim. Aí de repente ele falou, claro que não, ninguém aqui é capaz de motivar todo mundo. Aí o cara, ele, não. E eu acho que é muito disso, é muito verdade, né? Ele explica o porquê, né? Motivação é diferente de inspiração. Motivação vem de dentro, inspiração vem de fora. Não adianta você tacar gasolina, não adianta você soprar ar no nada, né? Tem que ter uma brasa, tem que ter uma chama, tem que ter um tiquinho lá. Se não tiver isso, não vai dar. Né? É impossível. Então, esse foi o ponto que ele levantou, né? Outra coisa que ele colocou é em relação, deixa eu ver aqui. Nossa, só tem um aqui, escrevi só um primeiro pilar aqui. Mas ele falou que o ponto mais importante ali dentro dessas pessoas que ele treina é a paixão, né? Não quer dizer que todo dia será bom, né? Paixão não significa isso. Paixão por alguma coisa não significa, poxa, eu tenho paixão às vezes, por exemplo, por lecionar. Não quer dizer que lecionar será algo fantástico todos os dias serão maravilhosos lecionando. Claro que não. Não é porque você é de repente um médico, você tem paixão pela tua profissão que, poxa, isso vai ser apaixonante todo dia, né? Paixão não é isso, né? Então fazemos o que fazemos ou por necessidade ou por paixão. E ele trouxe justamente o caso do Sérgio, no Sérgio, que era Sérgio Escadinha, acho que era o nome dele, que é um jogador que jogou no Rio 2016. E o Sérgio, ele avaliou algumas coisinhas, né, quando ele estava selecionando esses jovens. Então, qual seria o primeiro atributo, né, que ele seria escolhido no recrutamento? Né? Ele colocou essa pergunta ali pro pessoal e ele falou: pensem, qual que seria vocês, galera de RH aí? Qual seria o primeiro atributo que você escolheria no teu recrutamento, né? E ixi, tá acabando a bateria. Deixa eu ver aqui. Ah, também para do lado. Pronto. É, agora sim. Então, ele trouxe esse chamado, né? Qual que seria a primeiro atributo que você escolheria? E ele trouxe justamente a questão, né, de, cara, veja o que os números não mostram. Dê uma olhada. Ele falou que ele, cara, ele via muito isso, né? Porque na época, para selecionar esse jogador, não sei, agora eu já me confundi. Não sei se era o Serginho nesse caso, né? Mas ele falou que muito o Serginho ali, esse Sérgio aí, Escadinha, ele era uma das pessoas que ele, cara, fazia por necessidade, né? Ele mudou a questão de alimentação da família dele pelo esporte, né? Então ele veio assim de uma situação de vulnerabilidade muito alta e realmente construiu ali a vida, né, a da família dele com o esporte. Aí eu não lembro se esse outro exemplo aqui que ele citou é o mesmo do Sérgio, mas ele trouxe que teve uma época que ele teve três jogadores para selecionar, né, para ir, e os caras falaram, mano, pega esses dois primeiros aqui, em questão de habilidades eles são os melhores, né, das hard skills, né, pega esses dois aqui e vamos treinar só esses dois, não perde tempo com os três, né, tira esse terceiro. Aí ele falou, cara, mas tem alguma coisa nesse terceiro que não sei, sabe, tipo, tem alguma coisa ali que eu queria entender um pouco mais. Ele selecionou os três ali para fazer os treinos. Aí disse que esse que ficou em terceiro, no primeiro treino, ele pegou, tava assim, cara, sol torando, Rio de Janeiro, ali calorzaço, estavam treinando lá na quadra de areia, aí de repente passa 20 minutos de treino,
cara pega, vai lá, sai correndo ali do meio, vai numa lata de lixo, começa a vomitar, vomitar, vomitar. Aí ele pensa, mano, cara, ferrou, né? Chamou o cara que era fisioterapeuta ali e falou, vai dar uma olhada no piá ali, né? Veja se ele tá bem, não sei o que. Foram ver ele. Aí ele pegou, a hora que ele tava pensando em ir, o cara já voltou, postura, tal, continuou treinando. Ele falou, esse aí eu gostei. Esse aí tem garra, né? Esse aí tá aí pra batalha, né? Eu, não, beleza, vamos continuar. Aí pegou, voltou. E começou a treinar de novo. Passou não sei quantos minutos, o cara voltou lá de novo na lixeira, vomitando, vomitando. Ele falou, cara, ferrou, esse cara tá mal, né? Não sei o que. Aconteceu alguma coisa, né? Ele falou, vai lá ver o cara. Ele voltou, postura, não, volta a treinar, né? E o Bernard ele conta que esse atleta, ele depois contou num podcast, né, sobre esse episódio. E ele disse que, cara, ele tava com tanto calor e tão nervoso que ele não conseguia não vomitar, né? Só que ao mesmo tempo ele falou, cara, essa é a chance da minha vida. Tipo, eu não posso desistir, né? E ele tava ali, tipo, cara, ele vomitava e tal, ele voltava, não, tô bem, treinador, tô bem, tô bem. E tentava voltar, né? E, bom, ele trouxe muita questão também do time, né? Ele falou bastante sobre essa. Cara, peraí, isso aqui? Certo? Ah, não tô aplicando isso aí mesmo. Nossa, tá bom. Ele falou sobre a questão de time, né? Quando você está montando o teu time, um time como que ele é formado? Primeiro, complementaridade, né? Do que? Habilidades, né? Hard skills. Se eu sou bom em vendas, eu preciso de alguém que é bom na parte financeira. Tem alguém que é parte financeira, precisa de alguém bom na parte de marketing, e assim por diante. A gente tem que ter essa dinâmica, né? As hard skills elas têm que ser complementares. E quando a gente fala de alinhamento, alinhamento de valores, né? Então ele traz essas duas questões, tanto complementaridade quanto alinhamento complementaridade de habilidades e alinhamento de valores. A primeira pergunta também que deve ser respondida quando você está montando o time é com quem? É o mais importante, né? Por quê? Porque as pessoas certas elas vão fazer dar certo, né? E não são as melhores que são as certas, mas elas são as certas. Não são as melhores que são as certas. Não, não é disso, né? Tipo, não são as melhores, são as certas. São as melhores pessoas que vão comprar aquele time, são as certas, né? E isso é uma coisa que ele traz porque inteligência e trabalho em equipe realmente são o que fazem ganhar grandes campeonatos, né? Não são esforços individuais, não são as competências, as maiores competências do mundo, né? E você não controla o seu talento, né? Mas você controla o quanto você se dedica. Então, cara, não importa se você tem talento ali, tipo, pô, você é meio pai naquilo. Mas e aí, o que você pode mudar em relação a isso? Né? O que tá ali, né? Agora, o que você pode fazer para mudar isso? Né? Ele trouxe bastante disso. Então, ele falou, cara, você controla realmente o quanto você se dedica. Né? Quando estiver no auge, pense no que é preciso para mudar. Né? Ninguém é líder, você está líder. Ou seja, a gente ocupa uma posição de liderança, né? Mas você não é a liderança em si. Né? Não reclame, não se explique. Se apresente e faça o seu melhor, que é justamente o. Não sei, o termo que eu pensei agora é lema, né? O lema do time. Mas ele não falou lema, ele falou outra palavra agora que eu não vou lembrar. Slogan, não sei. Mas é alguma coisa assim. Então, ele trouxe as principais características, na opinião dele, que fazem aquele líder nível 5, né? Que ele falou assim, existe o nível 1, 2, 3, 4, 5 de líder, né? E para você ser um líder nível 5, para mim essas são as duas principais características que estão dentro ali, né? Do que trazem as características dentro desse líder nível 5. Mas ele fala que essas duas são as principais. Energia e humildade, né? Tem uma coisa aqui que ele citou que eu lembro que era muito legal, que eu agora não vou lembrar, mas quando estiver no auge, pense no que preciso para mudar. Eu vou comentar disso aqui na frente. Cadê? Bom, daqui a pouco eu falo disso, né? Volto nesse ponto. Mas por que se importa com alguém a quem não pediria conselho? Ele fala disso aqui justamente porque hoje o que a gente tem, né, dentro das redes sociais é um ataque assim constante, né? Cara, é ódio pra lá, ódio pra cá, comentário negativo. E isso às vezes desestrutura muitas pessoas, né? As pessoas não dão valor àquela. Cara, você pode ter 100 elogios, se tiver 10 reclamação, 10, tipo, 10 hates ali, aqueles 10 hates vão doer muito mais do que as 100 reclamações, né? Isso é coisa que vários influenciadores digitais que eu conheço na área, eles comentam bastante sobre isso. Cara, tipo, você tá criando conteúdo digital, você tem que
fechar um pouco a cabeça pra hate, né? Porque, cara, é olhar aquilo, se aquilo faz sentido ou não. Não fez sentido, mano, ignora. Tipo, porque não vai valer a pena você perder tua sanidade mental por alguma coisa que alguém tá falando, né? Ele fala, cara, se importe, se você tá se importando com alguma coisa ali de alguém que você não pediria conselho, você tá perdendo teu tempo, né? Ele fala muito sobre a questão também dos comentaristas, né? O cara, comentarista querendo ou não, ele tá lá, sentado na dele e tá comentando. Não tem como ele tá errado, né? Aí ele falou, nada contra o comentarista, gente, por favor, né? Não sei o que, sei lá. Mas o cara tá sentado ali, né? Não tá fazendo porra nenhuma. Ele tá comentando. Comentando é fácil, o cara não vai errar, né? Comentando. Então, ele trouxe justamente a verdade, né? Seja racional e a opinião que importa é a de quem realmente, né, tá à sua volta, quem tá ali do seu lado, quem tá na batalha com você. Essa opinião importa muito e muitas vezes a gente não dá ouvidos a ela, né? É outro ponto muito importante que ele trouxe. Cara, eu não sei como que tá o volume, vai até chegar um pouquinho mais perto. E o que importa é, por exemplo, se o meu atleta diz, poxa, eu acho que eu não treinei bem. Aí ele fala, pô, isso aqui me importa, isso aqui faz a diferença. Ah, então eu vou ter que melhorar alguma coisa. Então eu tenho que me dar, né? Eu tenho que me dar um pouco mais para essa atividade. Aí ele trouxe também aquela ideia do. Daquela galera que é meio maluca, né? Fala assim, pô, não, você tá com medo, mano? Vai com medo. Aí ele falou, cara, claro que não, mano. Você pega aquelas ondas lá de Nazaré, lá em Portugal. Mano, vamos lá, vamos pegar onda, não sei o que, sei lá. Não, vamos, né? Não, tá com medo? Tá, tô. Não, então vai com medo, vai afogar, né? Ele fala, cara, se você não sabe nadar e a pessoa tá com medo, ela vai se afogar. Então é importante, tá? Vai com medo, mas também se prepare. É importantíssimo se preparar. Porque para qualquer coisa que você tiver um grande desafio, preparo ele é fundamental. A coragem é fazer aquilo. Ah, isso aqui eu não peguei a frase inteira, droga. Mas enfim. Quanto tempo eu duraria dentro do meu time se eu tivesse cometido uma injustiça com a retirada de um jogador? Aqui ele contou uma época que eu não vou saber quem era o nome do jogador, tá? Mas ele falou justamente de uma época que ele tirou um jogador que era assim. Todo mundo falava que era um baita no jogador, só que tava comprometendo o rendimento do time. E aí ele tirou esse jogador e foi rechaçado, assim, tipo, as grandes redes ali, tipo, mano, rechaçando ele, falando que foi uma. Será que foi uma decisão equivocada, não sei o quê, tirou um dos maiores jogadores que tinha do time, que isso ia apodrecer o time, que ia dar ruim, e não sei o que lá, não sei o que lá. Só que aí ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, se fosse uma decisão extremamente ruim, pensa, você acha que o time do cara teria concordado com isso? Se foi uma decisão tão ruim mesmo, como todo mundo falava, será que o próprio time do cara não teria pego e, tipo, mano, crucificado o cara, assim, realmente? E ter falado um monte, enfim, ter causado mal ao auê? E aí que tá. Muitas vezes a gente ouve esses comentários externos falando sobre, né, as questões que estão acontecendo, só que se quem tá ali no time, se por essa decisão as pessoas continuaram firmes, é porque aquela decisão é importante de ter sido tomada, né? E basicamente aqui ele traz também o reflexo de uma empresa, né? Cara, se tem uma pessoa que entrega muito rendimento ali, pô, meta, sem batido, sem estoura a meta, só que é uma pessoa extremamente arrogante, uma pessoa que causa mal pro time, é tóxica, beleza. E aí você tem uma pessoa super alinhado à tua equipe, só que o rendimento dela, tipo, pô, às vezes bate a meta ali, fica ali meio em cima e tal, é uma pessoa ali um pouco. Tipo, cara, ele dá resultado. Só que não é aquele resultado fodido. E aí? Quem que você manda embora? Você tem que mandar um dos dois embora. Né? É muito disso. E ele começa a trazer essa reflexão justamente para mostrar pra gente que nesses momentos é quando a gente vai entender realmente, né, a atitude que aquela empresa está tendo referente, né, aos teus colaboradores. De mostrar para os seus colaboradores a cultura é realmente mais importante? Ou se, cara, entregando resultado, foda-se a cultura, né? É basicamente essa reflexão que ele traz. E é uma coisa que, poxa, já ouvi diversos outros cursos falando sobre essa questão da importância da cultura, porque isso é uma semente a longo prazo, né? Não é só, você vai abrir mão, sim, claramente, do teu faturamento, você vai abrir mão do teu lucro, de forma ali imediata, mas a longo prazo, né? Esse retorno que isso vai te dar vai ser bem maior porque você constrói confiança, né? E confiança, cara, é uma coisa difícil de você construir dentro de um time, né? Se você, cara, quebrou a confiança do seu time, parabéns, você tá ferrado, né? Já era. Teu negócio foi pro saco. Bom, a cultura.
tem que ter foco, né? Principalmente dentro da cultura, quando ele fala, cara, a cultura de todas as empresas, assim, elas têm que ter um foco, né? Por quê? Estabelecer prioridade. É importantíssimo, não é prioridades, né? É prioridade, né? Um único ponto, um único direcionamento para todo mundo ir junto, porque senão dispersa e aí se perde, enfim. Outra coisa que ele traz é um livro que eu inclusive comprei porque eu assisti uma palestra do cara da Merca Fácil lá, do fundador da Merca Fácil, que ele falou, pô, o livro mais importante que eu tive, que eu peguei ali para ler foi Ego is the Enemy, né? O ego é seu inimigo. E ele fala muito assim sobre aquela frase que agora eu não lembro se era um jogador de basquete famoso, não vou lembrar o nome dele. Muita gente sabe, eu não sei, enfim. Mas ele fala, eu posso ganhar uma partida, mas eu não ganho o campeonato, né? Bom, primeiro, então, quando ele fala sobre essa questão de time, né, escolha as pessoas certas, né? Segundo, planeje. É mais fácil, ele traz o questionamento também, é mais fácil você chegar lá, alcançar o resultado tão esperado ou se manter lá, né? E esse questionamento eu achei fantástico, porque ele falou, cara, sabe qual é a chance de um iniciante, né, querer acordar às 6 horas da manhã pra treinar com o Bernardinho? Tipo, o cara tá ali na divisão de base ali e fala assim, ó, tu vai ter a oportunidade de treinar com o Bernardinho. Ele, caraca. Ele fala, você tem que acordar às 6 da manhã, tem que acordar às 5 da manhã pra ir treinar com o cara às 6 da manhã na quadra. Mano, ele vai acordar às 4 da manhã pra estar, tipo, 4 e meia no máximo lá na porta do prédio pra esperar o cara chegar, pra ter certeza que ele não vai perder essa oportunidade, né? A dedicação dele é tão grande. Por quê? Porque ele ainda não chegou lá. Agora, ele falou, agora tenta pegar e chamar um campeão olímpico e falar isso pra ele. Ó, você quer treinar comigo e tal, a gente vai treinar esse time, tal, tal, tal. Você tem que chegar às 6 aqui da manhã. O cara fala, porra, 6 da manhã, eu acordo depois das 9, porque eu quero tomar meu café da manhã, eu quero não sei o que, quero... É muito difícil, né? Então, ele fala muito sobre isso, que também toda vez que eles jogavam um campeonato e eles ganhavam, ele falava, então agora o nosso treino vai começar 1 hora mais cedo. Ganhava de novo, o treino vai começar 1 hora mais cedo, né? E assim por diante, até que chegou às 6 horas e então um dos jogadores brincou, caraca, mano, a gente tem que parar de ganhar, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai estar acordando 3 da manhã, né? Mas trouxe essa brincadeirinha, né? Então, ele fala também sobre a questão do nosso comportamento, né? Ele tem que ser sempre um impacto positivo. Então, agora muda a folha. Cara, e quanto tempo já deu de vídeo isso aqui? Cara, 27 minutos falando. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ele falou também sobre a questão, ele trouxe ali pro pessoal, né? Tipo, galera, quem aqui já demitiu alguém, né? Já teve que dispensar alguém. Falou, ele falou, imagine eu, né? Quantos sonhos eu já exterminei. Por quê? Porque quando ele corta um jogador olímpico, não tem realocação, né? Quando você corta um funcionário, por exemplo, ele falou, citou do restaurante, né? Ele falou, se eu corto um funcionário do restaurante porque eu tenho que cortar, né? Porque não tá tendo demanda, enfim, eu tenho que cortar um colaborador. Só que eu sei que aquele colaborador é bom, cara, não tem condições de manter ele mesmo? Não, não tem. Eu vou indicar ele para um lugar, né? Dá para realocar ele. Agora, dentro de um time olímpico, não dá. É tipo, bye bye, tchau, acabou, some, né? Não existe realocação desse jogador. Ele tá fora, né? E não tem com quem ele jogar. E, enfim, isso é uma coisa assim que eu achei assim foda assim, né? Dele trazer ele que realmente, né? Mas ele citou também um caso de um jogador que era o Henrique, que eu lembro que estava escrito na camiseta que o outro cara pegou, né? Mas ele falou que, pô, teve que tirar um cara ali do time, só que aí na hora da vitória, um dos outros jogadores pegou uma camiseta com o nome dele e falou assim, treinador, posso levar lá? Tá, show, mano, vai, leva, não sei o que. Ele levou a camiseta dentro do pódio, né? E é uma coisa proibida dentro, né? Só que ele falou, cara, ninguém vai pedir pro Piá lá pra ele não levar a camiseta, né? Então, ele acabou levando e expôs, fez questão de ficar olhando pro telão pra mostrar, né, pra aquele jogador que tinha sido retirado da seleção, que tipo, olha, você fez parte da construção, né, desse time, você fez parte dessa vitória. Você pode não estar aqui, você pode ter sido quicado ali de última hora, mas com certeza foi importante para a construção do time, para a vitória que o time estava tendo lá. Né, mostrar que as pessoas envolvidas no processo, elas importam também. Caraca, eu até. Ah! Foi muito bonito de ouvir isso, assim, cara. Mas, enfim. Ele pergunta também, sempre quando tá.
fazendo a seleção ali, ele pergunta, cara, qual que é o seu ponto forte, qual que é o seu ponto fraco? Né? E ele fez essa atividade ali com uns 30 e poucos jovens numa época. Não vou lembrar aqui qual que foi o contexto, mas enfim. Ele trouxe essa reflexão, né, de qual que é o seu ponto fraco, qual que é o seu ponto forte. E ele ouviu diversos pontos fortes. Mas dos pontos fracos, ele principalmente ouviu falta de disciplina. E ele pensou, tá, então vamos treinar isso. Então ele pegou e falou assim: é o seguinte, galera. Toda aula aqui vocês vão ficar pelo menos as 2 primeiras horas sem o celular. Essa é a atividade. E aí quem justamente pegava o celular, ele dava nota zero na participação. Porque lá nessas aulas ele tinha nota de participação. Então se ele pegasse, ele dava zero. Né? Então era essa atividade, né? 10 páginas por dia. Teve outro negócio também que ele falou sobre a questão de a leitura, né, de como é importante a gente criar esses hábitos, né? Então falou assim, desafio agora todo mundo hoje que tá aqui nessa presente, né? Quem que aqui quer ler mais? Aí todo mundo, né, pô, com certeza. Ele falou, então todos vocês estão desafiados, né? 10 páginas por dia. Vocês vão ter que ler, né? E foi o desafio lá que ele lançou pra todo mundo. Cara, tô ficando com sono. É, ele falou também sobre, cara, você não tem mais disposição, dê espaço para quem queira. Né? E é muito disso que ele trabalha dentro das equipes dele, que são equipes de alta performance. Tipo, pô, se tu não tem mais disposição pra estar aqui, então, cara, sem problema nenhum, só sai, sabe? Só sai, dê lugar para quem queira, né? E a única coisa que grandes conquistas trazem são grandes expectativas. Né? Sempre quando um time ele tá sempre ali, cara, tentando conquistar, tentando conquistar, tentando conquistar, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. O que acontece? Campeão. Pô, eles são campeões. Chega no próximo, o que vai acontecer? O mínimo que eles têm que ser é campeões. Por quê? Porque agora eles deixaram a expectativa, eles conseguem. Então ele falou justamente isso. A única coisa que grandes conquistas trazem são grandes expectativas. E que o quase, ele é igual a não. Pô, quase foi ouro, mas não foi. Né? E entender e saber lidar com essa dor. E nossa, cara, é sério, essas partes aqui foi muito top. A palestra dele. O que disse pro seu time após uma grande derrota, né? Ele comentou ali de alguma derrota. Gente, eu não vou saber as datas ali, porque eu não só acompanho o vôlei. Ele comentou ali, falou os nomes. Só que, cara, na hora ali eu tava assim pra anotar tudo. Então, ele fala assim, né? O que você disse pro seu time após uma derrota? Ele disse que ele entrou ali no vestiário, ficou 5 minutos em silêncio, porque não conseguia falar, tal, ficou ali parado. Ele disse que, na verdade, de noite ele ficou pensando, ele falou, cara, tentei ligar pro Winston Churchill, eu tentei ligar pra não sei quem, não sei o que lá, tentei ligar pra não sei quem, não sei o que lá, ninguém me atendeu, então fiquei lá pirando sozinho, né? Então ele fez essa brincadeirinha, foi bem engraçado. Mas aí ele comentou, né, justamente assim, que ele sentou ali e tal, ficou quieto, ficou 5 minutos quieto. Aí um jogador, pô, alguém. Vamos ter que empalar o velho, ele morreu ali, né? Então ele pegou, levantou e falou: galera, é o seguinte, eu tô aqui por vocês, com vocês, pra vocês, né? Então vamos dedicar, né? E ele falou sobre a importância disso, né, dentro das equipes. Os líderes, eles têm que se ocupar e se preocupar com o time, né? Principalmente nesses momentos de derrota. Então, é dar suporte, é acompanhar. É tipo, cara, você tentou fazer, tentou, pô, não deu certo mesmo assim, a gente tentou, vai lá e vai junto, né? Pô, tô com dificuldade de fazer uma tabela tal, se que era importante, não, pega e vai lá e faz junto. Tem que fazer uma reunião de negociação, tal. Pega e vai junto, né? E esse suporte, esse acompanhamento, ele é muito importante. Ele comentou do Rio 2016, o jogo do Brasil e França, que foi, tipo assim, o jogo mais tenso que ele já teve, né? Porque era alguma coisa assim, se eles perdessem, eles terminavam em nono no campeonato. E se eles ganhassem, eles tinham a oportunidade de buscar o ouro. E acho que foi justamente esse ainda por cima que o Brasil ganhou o ouro, né? Nessa etapa aqui do vôlei. E tinha uma frase também que eu achei sensacional, eu vou até procurar de quem foi. Vou procurar aqui agora. O vencedor de hoje é apenas o perdedor de ontem. Vencedor de hoje é apenas o perdedor de ontem que tentou mais uma vez. Vamos ver. É uma frase. Ixi, não vai achar. Nossa.
Aqui, achei. Vamos ver se essa aqui. Ai, meu Deus do céu. Não vou saber. Um vencedor é apenas um perdedor que tentou mais uma vez. Bom, enfim, procurem essa frase. Depois eu vou procurar também de onde que ela é, mas essa é a frase. É sensacional também. O Bernardinho comentou também sobre a questão da importância da gente criar laços. A importância de você ter relacionamentos, bons relacionamentos, né? De como isso faz a diferença. Na época desses jogos, eles estavam super tensos, a equipe tava tensa. Então era assim, cara, vai do treino, tipo, treina um dia, joga no outro, treina um dia, joga no outro, treina um dia, joga no outro. E as Olimpíadas eram assim, né? Tipo, pauleira, pauleira, pauleira. Então, uma das coisas que ele fazia era justamente ir pro restaurante dele, né? Que ele é sócio, lá no Rio, e levava a equipe dele lá tal pra jantar. E ele falou, cara, não é porque eu era legal, não era porque, tipo, pô, o Bernardinho é top, pô, o Bernardinho tá oferecendo comida ali pros caras. Não, cara, ele falou, cara, é porque tava tudo tenso, né? Tinha que aliviar a galera tinha que se soltar um pouco mais. Ele convidava a família, os familiares, então ia todo mundo jantava, fazia uma confraternização, o Bernardinho pra lá, conversava com não sei quem, sei lá. E ele falou que ele conheceu muito bem a mãe do Wallace, né, que era um dos jogadores da época. E no jantar ali ele conversou muito com ela, ficou super amigo da mãe dele. E ele justamente foi um dos gatilhos que ele acabou usando pra trazer o Wallace de volta. Por quê? Teve uma época que teve um jogo, tava tendo uns jogos muito importantes, e o Wallace tinha sido tirado já do time. Só que tinha um cara que machucou e não tinha substituto pra ele. E nisso que não tinha substituto, e agora o que que faz? Aí eu falei, a Bernardinho foi lá, ligou pro Wallace, Wallace, como você tá, tal, tudo bem, tá treinando? Ele, não, tô treinando, treinador, tô treinando sim e tal, assim. Falei, então, é o seguinte, precisa de você na equipe. Ele, não, não vai dar, né, tipo, não tá dando, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou, eu vou ligar pra tua mãe, se você não vir. E aí ele pegou, ele falou, cara, piazão daquele, se ele pega, eu ligo pra mãe dele, a mãe dele vai falar o quê? Filho, você não vai fazer isso pela mamãe? Tipo, poxa, o time do Brasil tá precisando de você. Ele falou, cara, a mãe dele tipo, com certeza ia convencer ele. Não ia ter como o Piazão daquele dizer não pra mãe, né? Fazendo um pedido desse. Então ele brincou assim, disse que não chegou a ligar pra mãe dele. Disse que depois ele topou, né? Realmente participar. Mas ele falou, cara, olha só o tipo de, entre aspas, né? Claro, gente, arma que ele teve justamente por ter se conectado, ter sido uma pessoa mais agradável, por ter sido realmente uma pessoa que abraça ali as outras, né? No sentido relacional da coisa, de você ser sempre uma pessoa bem relacionada, que isso traz sim muitos benefícios, né? Ele falou, cara, se eu não tivesse conseguido trazer o cara ali, já era, né? Ferrou, a gente teria tipo, teria com certeza ter tido um desempenho muito pior. Não lembro se eles ganharam aquele campeonato, enfim, mas ele falou muito dessa importância, né? Ele usou isso para justamente convencer o Wallace a voltar para a seleção após essa conversa. E disse que um dos jogadores dele, não vou lembrar quem que era, tá? Novamente, era muita informação, digitei, né? Escrevi um monte de coisa rápido, aqui minhas anotações, tudo feio, assim, cara, correndo. Mas ele me falou que tem uns jogadores deles mais experientes, chegou assim pra equipe e falou assim, galera, eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Tipo, era o líder da equipe, assim, praticamente, né? Falou, galera, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu tô me sentindo numa UTI, né? E por quê? Porque eu tô ali, mano, por um fio de morrer. Tô ali no final. Final da carreira. Acho que era 41 anos que o cara tinha. Ele falou, ano que vem eu não jogo mais isso, né? Daqui 4 anos eu não vou jogar mais isso. Não vou estar aqui. Eu tô na UTI, tô ali pra entrar no caixão. Ou, né, eu volto pra casa e fecho esse caixão com uma medalha, ou eu volto sem. Eu preciso de vocês. Eu preciso de todo mundo que tá aqui, que todo mundo deu o seu melhor pra eu poder voltar pra casa e fechar meu caixão com uma medalha. E ele falou, cara, que isso aí foi extremamente importante pro desempenho do time, porque realmente é aquele momento que o líder se mostrou frágil, mostrou vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo, cara, eu preciso do 100% de cada um que está aqui. Porque sem esse 100% de toda a equipe não é possível alcançar, né, essa realização. Então, cara, é fenomenal, assim. Pô, esse cara é animal, é sensacional, não tem como. Falou sobre a questão do milagre só acontecer depois também do desconforto, né? O desconforto é importantíssimo, né? Sair da zona de conforto é extremamente importante para que você realmente se desenvolva, mude, aprende, né? Aprenda, no caso.
Então, outra coisa que ele falou assim, né? Tipo, cara, pra cuidar das pessoas, né? Você tem três pilares importantes. Primeiro deles é saúde, segundo é família, terceiro é trabalho. Saúde por quê? Falou sobre a questão tipo, da máscara de oxigênio. Primeiro em você, né? A mesma analogia ali do avião, né? Primeiro a máscara de oxigênio em você. Primeiro você salva a sua vida. Primeiro você se coloca em uma condição de poder ajudar o seu próximo. Depois você ajuda, né? Segundo é família. Ele brincou que ele deu o nome da filha dele de Vitória. Porque dessa forma, mesmo se a Vitória não vier em quadra, a Vitória estará esperando ele na casa dele. Eu achei sensacional esse trocadilho. O cara é um gênio. E não é sobre o tempo, né? É sobre o quanto você se dedicou naquilo. Então a maior frustração ela não vem quanto mais tempo você se dedicou a uma atividade. O tempo em si ele é muito relativo, mas ela vem justamente naquilo que você, cara, colocou tua alma, naquilo que você trabalhou horrores, naquilo que você se dedicou. O quanto mais você se dedica para uma coisa, realmente é onde vai vir a maior frustração se você não alcançar aquilo. Então, ele traz muito sobre isso, né? Que França ganhou, depois voltou por conta. Ah, tá. Ele tava treinando uma. Acho que a seleção. Se eu não me engano, a seleção brasileira. Né? E ele teve que viajar, teve que ficar fora. E aí o grande problema é que a filha dele passou mal, assim, tipo, de saúde, de não conseguir estar, né, longe, por ele não estar conseguindo ficar perto. E aí ele voltou, ele largou, e voltou pra família e cuidou da filha, né? E naquele ano acho que o Brasil perdeu pra França, acho que foi 2024 que ele colocou aqui, não sei se é isso mesmo, mas enfim. Pode ter falado alguma coisa errada aqui, uma besteira, mas ele basicamente foi o problema de saúde da filha e quando o Brasil perdeu, ela perguntou assim, né, tipo, papai, você se arrepende, né? Ele falou de forma alguma, né? Eu voltei por mim, porque se eu fosse pra lá e ficasse lá e eu tivesse mal aqui, eu não estaria bem. E ele traz muito disso, dessa reflexão, né? Da gente ter isso na nossa cabeça, que, cara, às vezes nem tudo é sobre, tipo, performance, né? É entender que existe algo a mais no mundo, né? E o último lembrete que fala, comemore as pequenas conquistas, né? Comemore essas pequenas vitórias do dia a dia, porque o processo é longo, o processo importa, e é importante a gente estar sempre comemorando, né, essas pequenas vitórias. Foi aí um vídeo de 42 minutos. Ah, mas eu tô feliz de ter compartilhado tudo que eu consegui através desse vídeo. A ideia, novamente, é simplesmente um arquivo pessoal. Valeu, obrigado.